Nosso convidado especial desta quarta-feira é o presidente do Sindlojas Regional, Bento Gonçalves, Daniel Amádio. Amádio, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza em nos atender. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Michael. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Sempre satisfação, uma honra estar aqui participando desse programa que eu, confesso, sou ouvinte assíduo e gosto muito do que vocês trazem para nós todas as manhãs. Oh, show de bola. Muito obrigado, Amádio, mais uma vez. Uma honra ter você aqui conosco no Jornal da Manhã. Amádio, o Sindlojas Regional Bento está ingressando junto de outros Sindlojas, outras entidades, no STF para pedir uma troca. Essa troca seria do IGPM, que é o Índice de Reajuste de Aluguéis, pelo IPCA. Por que essa troca, né? Já se vinha se debatendo, em uma outra participação tua passada já falava sobre o preço dos aluguéis e que estava orientando os lojistas a tentarem negociar com os proprietários dos locais, dos endereços, um descontinho no aluguel, porque está ficando caro demais em uma época de pandemia em que o comércio sofreu demais, Amádio. Sim, vamos resgatar um pouco do histórico. Quando começou a pandemia, a gente recebia muitas demandas dos lojistas preocupados com o aumento em demasia do IGPM. Aí fomos buscar uma explicação por que isso estava acontecendo, aí descobrimos que o IGPM, basicamente, ele não é um índice medidor de inflação. Ele está muito atrelado ao dólar e muito atrelado às commodities, que sofrem variáveis conforme o mercado, conforme a questão de ajuste de demanda, de oferta, e com isso não traz a realidade inflacionária que nós temos, que é o aumento dos preços dos produtos às prateleiras para o consumidor. Então, com isso, a gente tentava buscar uma orientação, não tínhamos nenhum poder legal sobre isso, mas, enfim, um entendimento e uma sensibilidade por parte dos proprietários, entendendo que o momento não era de especulação imobiliária, o momento não era de utilizar de uma distorção de um índice, claro, ele é elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, mas ele estava totalmente fora da realidade que estamos vivendo. Atrelado a isso, claro, a falta de fôlego financeiro das empresas, o que tornava proibitiva qualquer aplicação desse de reajuste. Vamos considerar que estamos falando de 30% a mais do que está o IPCA. Então, obviamente que ali há ganho real por parte do proprietário e a dificuldade de pagamento por parte do empresário. Bom, a partir daí a gente tratava com orientação, a gente conversava com proprietários, conversava com locatários, locadores, enfim, tentava fazer com que eles entrassem num acordo comum, mas se eles exigissem, esse índice era tendo que ser contemplado, e aí cabia ao empresário decidir se o melhor era entregar o imóvel ou realmente buscar recursos para pagar essa diferença. A partir daí fomos provocados agora recentemente por um grupo de sindicatos do Brasil inteiro, são 25, esse movimento está liderado pelo Sindlojas de Belo Horizonte e do nosso amigo presidente Nadim, e a qual ele chamou todos os sindicatos do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul somos 3 sindicatos do comércio varejista, e que ingressamos então, com uma ADPF, que é uma entrada de amicus curiae de uma ação que já está andando no Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi movida pelo partido PSD, também preocupado com essa situação, e ontem mesmo recebi a informação que agora a Associação das Franquias do Brasil também está entrando com uma DPF, como nós, como amicus curiae da ação. E agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes fazer uma análise, ter a sensibilidade dessa distorção inflacionária, dessa aplicação de um índice não correto, e com isso limitam a eliminar. Se ele emitir a liminar, vinda do Supremo, obviamente, então, que nós teremos uma obrigação por parte dos proprietários de imóvel na aplicação do IPCA. Então, vindo da Suprema Corte, a gente tem essa garantia e aí dá mais tranquilidade para os comerciantes. Até porque, Amádio, nós estamos falando, vamos falar em números. Comerciante que paga lá por uma sala R$2.000 de aluguel. Com esse reajuste, seguindo o IGPM, ele vai pagar 2.600, em torno de 30%. Vamos fazer esse cálculo bruto por cima dos números. Se transformar para o IPCA, vai para 2.120. É uma diferença de um aumento de R$600 para um aumento de R$120. O que faz uma total diferença nesse momento que o comércio ainda está engatinhando frente a uma recuperação provocada pela pandemia. Acrescento a tua conta que nós estamos falando de 30% a mais do que é justo, do que é medido. E 30% a mais, se você for ver, em 3 períodos nós temos o dobro do valor.
Então, é muito distorsivo, é muito forte isso. E vamos considerar, não temos como, nesse momento, como tu bem citaste, de pandemia, buscar mais recursos dentro de um fôlego, de um caixa financeiro, para poder suprir com isso. A não ser que estejamos falando de um setor que esteja muito bem nessa pandemia, o que é raro, o que é escasso, o que é difícil. Então, em sua maioria, a gente vê que é necessária a aplicação do ajuste correto da inflação. Aí a gente fez uma análise com alguns lojistas e pedimos qual era a situação, estamos com uma pesquisa que estamos tabulando, para saber a situação de quem estava. A maioria até justamente está contando com a sensibilidade do proprietário, estão aplicando o índice correto, que é o INPC, mas tem alguns casos que é uma minoria que realmente virou especulação financeira. Então as pessoas estão obrigando os lojistas a pagarem esse reajuste, e isso pode até ser preocupante, pois pode ser a sobrevivência do negócio. E é com esse objetivo que o Sindilojas entrou com essa ação, entrou com a DPF junto com outros sindicatos, para buscar essa correção dessa injustiça que está ocorrendo. Parafraseando um outro programa aqui da Jovem Pan, para a gente colocar os pingos nos is, essa ação do Sindilojas e das entidades, ela é voltada ao índice de reajuste de aluguéis pro comércio, pro lojistas, não, por exemplo, pro Maicon Rec, que tem lá sua casa, vive de aluguel e teve que pagar esse reajuste e está tentando para isso. É uma ação que visa essa redução e a mudança do imposto única e exclusivamente para comércio e para lojistas, é isso? Não, corrigindo a informação. Se geral? Caso o ministro Alexandre de Moraes der a liminar, ela vale também para todo e qualquer contrato de locação, sendo residencial, sendo comercial. Veja bem que a gente tem uma ação ingressada por um partido político, que tem o interesse de defender a todos e não simplesmente uma classe. Claro que os lojistas viram aí, porque de repente são os que mais estão sofrendo com isso, uma maneira de fortalecer essa ação, entrando com o amicus curiae, e como eu disse anteriormente, agora as franquias também ingressaram, então nós estamos criando um corpo muito forte e quem sabe considerando e contando então com a sensibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Você acaba de nos repassar uma grande e excelente notícia para todo o público que nos acompanha, né, Amádio? Porque ontem, inclusive, falava com um amigo, ele me disse o seguinte, não vou citar o nome dele, vou ter que procurar uma outra casa, porque onde eu moro, o proprietário quer R$400 a mais de aluguel. E que no caso dele seria até um pouquinho a mais que os 30%. Ele usou os 30% como base, mas colocou um pouquinho a mais por ali. Se for deferida, então, essa liminar, isso também vai valer a troca do IGPM pelo IPCA para residenciais, para comerciais, enfim, é uma excelente informação e que bom que essa ação do Sindilojas e demais entidades também se amplie para outras faixas. Por quê? Porque o empresário, dono de loja, ele também muitas vezes mora de aluguel, ou seja, esse aumento que seria de 30% para o negócio dele pode se tornar de 60% dependendo do valor que ele paga do aluguel, né? Sim, ele é distorsivo para ambas as partes. Então, a medida, se ela entrada com uma liminar, que a liminar é uma decisão provisória, depois haverá um julgamento mais adiante, obviamente, mas enquanto tivermos a liminar, fica valendo, então, a aplicação, beneficiando a todo o contrato de locação, claro, a parte da pessoa que é o locatário do imóvel, né? Então, entendemos que seja estendido a todo mundo, pois é uma decisão nacional, é uma decisão da nossa Corte Máxima, e com isso aplica-se a toda e qualquer relação comercial. Essa ação foi ingressada na última quarta-feira, dia 4. Não se tem uma previsão de quando o ministro Alexandre de Moraes vai verificar e emitir o seu parecer em relação a essa pauta, né? Eu acho que não vai demorar muito, tanto que a ação ela teve o cuidado de buscar um forte escritório de advocacia de Brasília, em que tem uma relação mais direta com o Supremo. Como eu disse anteriormente, como ela é uma ação que ela já está andando no Supremo, a gente só entrou com a DPF e como amicus curiae, ou seja, nós estamos apoiando essa ação e queremos um julgamento, pode ser que ela tramite mais rápido, e a liminar justamente ela é deferida em caráter de urgência, então ela passa adiante de outros julgamentos que estão na ordem, na pauta do Supremo. Então é a esperança que logo venha uma resposta, seja positiva, seja negativa, e com isso a gente possa corrigir essa distorção que está acontecendo nos contratos de locação. Excelente. Daniel Amádio, presidente do Sindilojas Regional Bento Gonçalves, conversando conosco nesta manhã de quarta-feira.
Mudando de saco para mala, como já diria o nosso amigo Gerson Leonard, em Daniel Amadi. Vamos falar um pouquinho sobre as vendas para o Dia dos Pais, como foi a movimentação em Bento Gonçalves e região, movimento satisfatório, vendas satisfatórias, começando a reerguer e mudando aquele patamar frente a 2020? A gente tinha uma pesquisa, mas antes, Michael, eu preciso mandar um abraço para o nosso amigo Kleber Dalla Coleta. Hoje é dia do advogado, então em nome do Kleber Dalla Coleta, um abraço a todos os advogados. E eu sei que o Kleber está na audiência, depois ele vai nos xingar por isso, mas tudo certo, é nosso amigo e está tudo tranquilo. Falando do Dia dos Pais, a gente tinha uma pesquisa que apontava que os números seriam muito semelhantes a 2019. Então, nós tivemos uma redução em 2020 por causa da pandemia da ordem de 30%, e a expectativa era de que a gente retomasse o patamar de 2 anos atrás, esquecendo que houve aquele decréscimo devido à pandemia. Então, nesse sentido, foi a aposta que foi da pesquisa. Essa semana estamos buscando aos comerciantes qual foi o resultado, ainda damos um prazo de resposta para que a gente possa ter, mas acreditamos que sim. Vai ficar no patamar de 2019, alguns produtos irão se destacar, como apontado nas pesquisas, como roupas, acessórios e calçados, ainda mais que o frio chegou e com isso a necessidade da renovação do guarda-roupa, mas claro, o que vai se destacar é o produto de baixo valor, porque nós temos uma inflação alta, mesmo nós falamos em GPM, mas a inflação não podemos esquecer que está na ordem de 7%, 8%, quiçá até podendo chegar a 10% que a gente tem acompanhado com os indicadores econômicos. Então, com isso, o produto de baixo valor. A questão também que levamos em consideração a queda na renda das famílias, seja por desemprego, suspensões de contrato, enfim, tudo o que aconteceu diminuiu a renda da família. E com isso nós temos que adaptar o presente do Dia dos Pais ao orçamento disponível no bolso. Então, com isso, a gente acredita que alguns setores vão se destacar, como esse que eu acabei de citar. Claro que levando em consideração que o produto de baixo valor vai ser o campeão de vendas, mas estamos aguardando o resultado dessa pesquisa que estamos fazendo para poder apurar, então, realmente, se foi satisfatório, não foi satisfatório, e quais os setores que se destacaram e quais que, de repente, não conseguiram atingir o objetivo projetado. E vem sendo um desafio muito grande para lojistas, para comerciantes, lidar com isso tudo, né, Amádio? Inflação, preço de alimentos, preço de combustíveis, preço de aluguel, que a gente acabou de falar do IGPM, nessa tentativa de mudar para o IPCA dentro do Supremo Tribunal Federal, e o desafio de manter o preço para atrair clientes, né? Esse talvez seja o maior desafio nesse momento, ter que matar um pouquinho no peito aquele valor, aquele reajuste que precisaria ser feito, ser repassado ao consumidor, mas ter que segurar para conseguir vender, né? É verdade, se a gente está falando do índice de inflação alto, nós estamos falando de commodities, nós estamos falando de combustíveis, nós estamos falando de gás de cozinha, tudo que está atrelado ao dólar e que está atrelado a vendas para o exterior. É por isso que, se tu for ver no comércio local, é como tu disseste, o pessoal está segurando o preço, porque sabe que não tem orçamento sobrado para poder reajustar nesse momento. A gente vê que os acréscimos vêm muito da matéria-prima e muitas vezes as próprias indústrias tentam segurar o preço, mesmo pagando mais pela base do seu produto, mas tentam segurar o preço justamente para manter contratos, para manter o combinado, para não venha cair o reajuste. Então, a culpa da inflação que a gente chega é essa questão do cambial e essa questão das commodities que estão, vamos dizer assim, o Brasil é um país fortemente agrícola, vende muito para fora do país, para outros países, e tudo isso atrelado ao dólar, e isso faz com que o produto suba de preço. E aí o mercado interno não tenha condições de pagar por aquele produto o mesmo preço. Falávamos no comentário anterior que eu acompanhava ali, vou ter que me obrigar a tornar vegetariano porque a carne não tem mais condições de colocar na mesa, e é bem por aí essa questão. Além de tudo que tu falou desse malabarismo que o comerciante tem que fazer, não esqueçamos que a pandemia nos trouxe uma realidade diferente de canais de venda. Nós estamos falando agora de um trabalho com e-commerce, um trabalho com proposições, um trabalho com redes sociais, ao qual a gente dá um amparo para o comerciante, para que ele possa migrar, buscando também esse canal de venda, buscando o seu consumidor que estava retraído, ainda está um pouco retraído dentro de casa e precisa ser atendido nas suas demandas. Então ele precisa, além de tudo isso para resolver, ele precisa se adaptar a uma nova realidade de venda, a um novo momento de como vender para o seu consumidor, para o seu cliente. Olha, vou te dizer, o comerciante é um herói, viu? É verdade, assino embaixo contigo. Daniel Amadi, presidente do Sindlojas Regional Bento Gonçalves, mais uma vez, uma honra te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por nos acompanhar de segunda a sexta-feira e por participar aqui sempre quando disponível do nosso Jornal da Manhã. E já sabe que os microfones da Jovem Pan estão sempre à tua disposição.
Muito obrigado, Michael. Eu fico feliz em poder participar e estou sempre à disposição. Quando precisar, o amigo sabe que pode me chamar, que estaremos aí junto contigo. Valeu, um forte abraço, até mais. Daniel Amadi participando conosco aqui do Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha. 7 horas 40 minutos, 7h40, 7 graus a temperatura.